Amém. Graça e paz aos irmãos. Amém. Vamos voltar os nossos olhos para 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 8, até o último verso, verso número 15, mas nossa exposição ela irá se deter somente no verso de número 8, ficando para a próxima semana do verso 9 ao verso número 15. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8 até o verso número 15. Nossa exposição será somente o verso de número 8. Diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, e esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Senhor, mais um domingo, mais uma vez estamos diante do Senhor, como o Senhor ordena. Pedimos, ó Deus, encarecidamente, o Teu favor sobre nós, para, ó Deus, compreendermos a Tua palavra, Senhor, para vivermos as verdades reveladas do Teu Evangelho. E, mais uma vez, Senhor, neste momento é natural que o nosso adversário, ele tente cegar o nosso entendimento, desviar as nossas atenções, para que não ouçamos, Senhor, os Teus decretos, os Teus mandamentos, mas clamamos, Senhor, que toda a nossa vida esteja voltada, ó Deus, para Te ouvir nesta manhã. Fala-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, e que Tua palavra possa, de fato, cumprir o propósito que o Senhor determinou, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por mais um domingo. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o mundo volta à solidão depois de alguns dias de divertimento. O vazio na alma permanece, Senhor, daqueles que se perdem. No entanto, Senhor, as Tuas misericórdias nos alcançaram e preenche, ó Deus, nossas almas, nos dando uma manhã tão maravilhosa debaixo da Tua presença para ouvir Tua voz. Sim, Senhor, somente Tua voz pode preencher a nossa alma. Somente a Tua presença, ó Deus, pode nos trazer conforto e graça. E obrigado, Senhor, por isso, por esse privilégio, porque foi pura graça, Senhor, de Tua parte. Caso contrário, estaríamos agora sedentos como o mundo está, de graça e de favor. Que o Senhor nos fale, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós temos aqui a oportunidade de estudar a lei do Senhor, e em especial nós tivemos a oportunidade de estudar tanto com as mulheres e tanto com os homens os 10 mandamentos, os comentários, por exemplo, de Kevin DeYoung. E uma coisa eu acredito que está estabelecida, fundamentada, é indiscutível. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão postos pelo Senhor na tábua da lei para revelar a questão litúrgica, a questão do culto. Como vocês bem entendem, os 4 primeiros mandamentos, eles fornecem as informações necessárias para que a gente entenda que Deus é o único Deus que deve ser adorado, mas também a forma como Ele deve ser adorado.
Ou seja, Deus não somente fala que Ele deve ser unicamente o objeto de adoração, mas Ele diz como deve ser adorado. Não é à toa que a nossa confissão, ela afirma, baseada na lei, que Deus exige a adoração, no primeiro capítulo, na primeira sessão. Deus é Senhor, Criador, e Ele exige ser adorado, unicamente adorado. E aí ela ressalta também essa importância de entendermos que Deus, Ele não somente disse, eu quero ser adorado unicamente como Deus, mas Ele também diz, eu vou dizer a vocês como eu devo ser adorado. E aí a nossa confissão, ela resume da seguinte forma, essa segunda parte do modelo de adoração, ela diz, mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então nós não temos dúvida, Deus é o único que deve ser adorado, e a nossa confissão, mais uma vez enfatizando, ela diz, aquilo que a lei de Deus expressa, Deus não só deve ser adorado, mas a forma como Ele deve ser adorado. Importante entendermos essa questão, irmãos. Por quê? Porque temos a tendência de imaginar que Deus regula tudo na nossa vida, mas Ele não regularia o culto. Deus ordena como eu devo viver, como eu devo falar, como eu devo pensar, mas no culto Ele disse, faça como você bem entende. É importante entender isso. Por quê? Porque aqui está o problema, aqui está o conflito. Porque o nosso grande problema é se submeter, entender que nós devemos nos submeter a uma adoração aceitável, instituída pelo próprio Deus. Por quê? Porque nós somos inclinados à idolatria. Há um resquício, uma natureza pervertida que naturalmente nos condiciona à idolatria. Não é à toa que quando o povo viu a demora de Moisés no monte, apesar de tudo que Deus havia feito no caminho do deserto, o povo disse, precisamos de um bezerro para adorar. Então, o nosso problema não é um bezerro, são os bezerros do nosso coração. Então, é importante entender isso, que Deus regula porque Ele sabe que há uma tendência em nós de estabelecermos os nossos próprios caminhos, de fazermos conforme nós desejamos, e isso é idolatria, porque a idolatria, ela se revela justamente pelas coisas do nosso jeito, e as coisas do nosso jeito, elas estão isentas das preocupações com relação a se estamos agradando a Deus ou não. Por isso que o Senhor estabelece a cerca para o culto. Ele diz, eu devo ser adorado, mas você não está livre para adorar a Deus da forma que você quer, da forma que você imagina, da forma que você deseja. Eu vou dizer a você como você vai me adorar. Nós vamos ver isso com mais detalhes em breve, não prometo esse mês ainda, mas no mês de março, sim, começaremos a expor Êxodo e vocês verão histórias em que o povo adorou falsamente e Deus reprovou o povo e puniu o povo por causa do falso culto. Porque precisam entender vocês aqui, que Deus não foi democrático nessa questão. Se quisermos um culto bíblico, ou se quisermos adorar a Deus verdadeiramente, devemos
adorar a Deus como Ele estabeleceu. Nós não temos meio termo. Foi por causa disso que Paulo, ele diz a Timóteo: Timóteo, fique em Éfeso, combata os falsos mestres, eles estão enganando os irmãos, se perverteram, se desviaram, estão, inclusive o Himeneu e Alexandre, eu expulsei da igreja, eles foram disciplinados. Mas Paulo chega para Timóteo e diz: agora, Timóteo, venha cá, eu quero lhe chamar a atenção, dê prioridade ao culto. Preste atenção no culto. Você agora vai dar uma atenção, a principal atenção sua, você vai combater os falsos mestres, mas antes de tudo, preste atenção no culto. E aí ele instrui inicialmente o jovem pastor a orar no culto público por todos os homens sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social, e incluindo assim os governantes. E como nós observamos, orar pelos governadores, os deputados, prefeitos, ou seja, líderes políticos, tem a ver com a liberdade religiosa, a liberdade do culto, e isso envolve o culto público e a pregação da palavra, porque Paulo disse: se houver harmonia entre o Estado e a igreja, automaticamente haverá liberdade religiosa e vocês pregam o Evangelho cultuando a Deus e pregam o Evangelho vivendo uma vida santa, e aí sim, esses homens, todas as pessoas, elas poderão ter acesso ao Evangelho, conhecer. Isso porque, óbvio, se o Estado ele perseguia a igreja e proibia a pregação do Evangelho, automaticamente a pregação do Evangelho terá dificuldades, automaticamente as pessoas estarão limitadas na ouvida do Evangelho. Paulo diz: orem pelos governantes. E lembrando, orem no culto público. O texto de hoje ele é uma continuação do argumento de Paulo, ou seja, Paulo ele ainda está no culto. Então, a grande questão agora do verso número 8 em diante, né, que vai cobrir até o verso número 15, é que, se nós olharmos contextualmente, Paulo diz: façam orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, reis, governantes. Mas a grande questão é: quem deve fazer essas orações? Quem deve fazer essas orações? Todos devem fazer? O que isso tem a ver com o culto? Vocês perceberão que Paulo ele tem interesse na direção do culto. Paulo está orientando Timóteo com relação à direção do culto. Também Paulo se preocupa com a postura, não é só orar, não é só a questão de dirigir o culto, mas qual a postura de quem dirige o culto? E também Paulo vai orientar Timóteo nessa questão, porque Paulo diz: os homens devem orar com as mãos levantadas. O que isso significa? Significa que vamos apontar as mãos para vocês na direção do culto? Bem, o que nós vamos observar é que Paulo tem a preocupação com o culto, com quem dirige o culto e a forma como ele conduz o culto, a forma pessoal. E aí, irmãos, nós vamos ver que Deus, ele regula os mínimos detalhes do culto. Ele regula os mínimos detalhes do culto. E aí vocês verão verdades aqui maravilhosas, teologia bíblica do apóstolo Paulo, que estão a instruir Timóteo com relação ao culto público. Observem que, como nós lemos no versículo número 8, vocês percebem essa continuação, porque Paulo começa com o mesmo tom que ele tem instruído Timóteo. Ele inicialmente coloca: quero, pois. Quando você observa a expressão quero,
Você não deve entender que aqui não está sendo uma expressão egoísta de Paulo. Paulo não está aqui instruindo Timóteo, apresentando os seus desejos, ou Paulo está dizendo assim: eu estou sugerindo a você, Timóteo, que você faça tal coisa, mas entenda o seguinte, Timóteo, fica a seu critério, faça do jeito que você quiser. Você não está obrigado a fazer o que eu vou sugerir a você. Faça cumprir ou não, fica a seu critério. Quando a gente, talvez lendo assim o verso solto, a gente compreenda dessa forma, mas a gente precisa, o bom da exposição continuada é isso, porque você consegue entender o texto dentro do todo. Você não isola ele do universo da epístola, você lê ele dentro da sua estrutura. E o que Paulo vem dizendo desde o início, Paulo vem exaltando o seu apostolado, exaltando no sentido, destacando a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um companheiro íntimo, amigo de Paulo, e seria natural que Timóteo olhasse para as instruções de Paulo e pudesse imaginar conselhos, mas conselhos não com a mesma intensidade dos conselhos revestidos do apostolado. Por isso que Paulo, no primeiro versículo, diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, Paulo não está falando como alguém que é amigo de Timóteo. Paulo está falando como alguém que é apóstolo, alguém que é enviado pelo próprio Cristo. Ou seja, essa é a base da ordem de Paulo. Ele é apóstolo de Cristo. Então, antes dele está Cristo, o cabeça da igreja. É ele, Cristo, quem verdadeiramente instrui a igreja por meio do seu apóstolo. Então, quando Paulo diz assim, quero, pois, está revestido de um tom pastoral, mas está revestido também de autoridade, dizendo, é essa a vontade de Cristo para a igreja. Então, quando ele diz, quero, pois, ele está dizendo, obedeça o que eu vou lhe dizer, Timóteo, você não pode negligenciar isso. Veja, irmãos, nós estamos dentro da estrutura de culto, e a preocupação de Paulo é que Timóteo, ele ouça as instruções, mais uma instrução, e ele não pode negligenciar isso. Veja, a mesma ideia, olhe, fique em Éfeso para combater os falsos mestres, essa é a ordem, eu disse isso. Timóteo não poderia negligenciar. Da mesma forma, com relação ao culto, Timóteo, o que eu vou lhe dizer, você deve obedecer. Ou seja, os dois temas que Paulo vem tratando, embora a prioridade fosse o culto, antes de tudo, com relação ao culto, mas o princípio de que Cristo está dirigindo a igreja, falando à igreja, orientando a igreja, permanece. Timóteo, ouça o que eu tenho a dizer, obedeça, faça, siga as minhas instruções. O que a nossa confissão de fé, ela enfatiza, é a ênfase que Paulo dá aqui a Timóteo. Os limites, então, do jovem pastor é que a vontade revelada de Deus, não, irmãos, não esqueçamos, nós estamos dentro de um contexto eclesiástico em que a heresia judaizante estava permeando a comunidade, e nós deixamos claro aqui que uma das coisas que é afetada naturalmente quando a heresia ela entra na igreja e ela é plantada, ela cresce, ela frutifica, a primeira coisa que afeta na comunidade é o culto. Se você quiser conhecer uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, você vai para o culto.
Você vai ver como é a igreja. Se você vê uma bagunça, pode ter certeza, a teologia é uma teologia antibíblica. Tem heresias por trás, sendo defendidas para que esse culto ele seja estabelecido. E aí Paulo está dizendo, limite-se, Timóteo, à lei. Limite-se, Timóteo, às ordens. Esse é o limite. Cristo ordena por meio de Paulo, e Timóteo você tem que obedecer. E porque essa ênfase inicial, porque essa ênfase, ele está dentro da estrutura do texto, dentro do primeiro capítulo, dentro do segundo capítulo. Por que essa ênfase? Às vezes a gente não percebe numa leitura rápida. Por que essa ênfase? Porque se esse princípio permanecer em nós, nós evitamos o caminho da idolatria, de querer copiar as novidades, porque nós somos tendenciosos a olhar para as coisas e ser atraídos pela novidade. Nós somos atraídos pela onda do momento, pelo que todo mundo está fazendo, pelo que a multidão tem seguido, pela boiada que tem andado. Não é esse o princípio de Paulo. Paulo não está dizendo ande conforme a onda. Veja, irmãos, a igreja de Éfeso, ela está num contexto pagão, onde existiam cultos e diversos cultos para ídolos. Imagine o assédio que é viver numa cidade onde a idolatria é dominante, onde diversos cultos existem, onde diversas formas de adoração existem. Paulo está dizendo, não, você não foi colocado para copiar o estilo de culto dos outros. Você não foi colocado para copiar as novidades. Se você entender o que Paulo está dizendo, eu quero, pois, você deve entender que os limites estão estabelecidos. É a palavra de Deus. E aí acabamos, irmãos, com essa ideia de que o culto é o lugar onde coisas devem fazer que me agradam. Devemos acabar com isso. Paulo não está chamando Timóteo a agradar os outros. Paulo está chamando Timóteo a fazer as coisas como Deus ordena. Esse é outro princípio muito importante que a gente vai tratar com mais detalhes, porque Deus não ordena, Deus não instrui os seus líderes a fazerem um culto para agradar o povo. Deus instrui o culto, ordena o culto para ser agradável a Ele mesmo. Ele quer ser agradado. Ele quer ser adorado da forma que Ele quer ser adorado, para que Ele seja, ou para que o culto seja agradável a Ele. E isso só será possível se o culto for bíblico, não atrativo, não à moda do cliente. E aí, irmãos, em vez de ficarmos preocupados com as novidades, com o que estão fazendo, deveríamos perguntar: estamos adorando a Deus biblicamente? O Senhor está recebendo a nossa adoração? Será que Deus tem recebido a nossa adoração, ou estamos aqui oferecendo um culto em que Deus simplesmente fica irado com a nossa liturgia, porque nós não somos obedientes ao Senhor? Será que isso tem preocupado a nossa mente? Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos desse princípio. Quero, pois, eu ordeno, Timóteo, e ficamos preocupados com os nossos interesses, o que poderia ser melhor para nós. Lendo Joel Bick, e ele fez uma síntese, por exemplo, ele estava falando sobre culto, e ele fez uma síntese do culto
dos ingleses, o culto dos puritanos, por exemplo. Ele diz que as orações dos pastores no período puritano, no culto, duravam entre 15 a 30 minutos, cada uma. 15 a 30 minutos. Cada texto lido era seguido de uma explicação. Eles oravam, cada vez que eles iam orar no culto público, durava entre 15 e 30 minutos. As nossas orações aqui não duram nem 10 minutos. Eles oravam 15, eles oravam 15 a 30 minutos, cada oração. Cada texto lido tinha uma exposição. A pregação, no mínimo, era de 1h10, o mínimo. Ele chega a relatar que o único momento que a congregação reclamava era quando era menos de 1h10. Que eles ficavam dizendo, o pastor não estava muito bem hoje, não. Por isso que a pregação ela foi muito rápida. Conta-se a história de uma família, a esposa adoeceu, o puritano foi pregar, o pastor puritano, e ele foi pregar, e ele chegou em casa e a esposa escutou o barulho da porta e disse, fulano, já chegou? Aí ele disse, já terminou o sermão? Ela estranhou, ela estava doente em casa, já terminou o sermão? Ele disse, terminei de expor, agora a gente vai começar a aplicar. E eram pregações longas, existem pregações de 2 horas, e a igreja não reclamava, a igreja não tinha problema com isso, porque eles sentiam a satisfação, porque eles tinham a preocupação de um culto bíblico, eles não estavam preocupados com outra coisa, a não ser uma adoração pública, que fosse agradável a Deus, e por isso eles saíam satisfeitos com relação ao culto. Por que, irmãos? Veja, a preocupação de Paulo é uma preocupação que deve ser a nossa. É se o culto é bíblico, se o culto é ordenado por Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o tempo de pregação, nós estamos preocupados com o tamanho do salmo, nós estamos preocupados com a quantidade de versículos lidos. A nossa grande preocupação é se o culto ele é bíblico. Se o culto é bíblico. Porque cantar um salmo longo não ofende a Deus. Ler as escrituras do culto não ofende a Deus. Uma pregação longa, bíblica, ela não ofende a Deus. Mas um culto não bíblico é ofensivo. E aí, essa deve ser a nossa preocupação. Por isso que Paulo está orientando Timóteo. Faça do jeito que eu estou dizendo, porque essa é a vontade de Cristo. Então, finalizando esse primeiro aspecto, irmão, não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. O culto deve ser bíblico. Essa é a ordem. E ele só será bíblico se ele for ordenado segundo a palavra de Deus. É por isso que Paulo vai continuar as instruções. Paulo fala sobre as orações no início. Paulo agora vai falar sobre quem deve fazer essas orações. Observem, preocupado com o culto bíblico, Paulo ordena a Timóteo, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Aqui começa a nossa confusão. Quer dizer, a nossa no sentido de outros. Porque, observe que esse versículo, alguns estudiosos, eles chamam de a dobradiça do capítulo. Porque ele tanto liga a primeira parte, a segunda, ele conecta as partes, ele é fundamental dentro da estrutura do capítulo, dentro do argumento de Paulo.
E isso é interessante, porque, de fato, ele tem um aspecto fundamental dentro da estrutura. Observem, Paulo, ele ordenar aqui, orasse em favor de todas as pessoas. Você está com a sua Bíblia aberta aí, eu espero. Você vai ver que Paulo, ele vai falando isso no capítulo 2, no início. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. A ARA geralmente traduz todos os homens. E essa é a mesma linha. Todas as pessoas, todos os homens na ARA, todas as pessoas, todos os homens. Essa é a mesma estrutura. E ele diz pelos reis, governantes, como nós falamos, para a liberdade religiosa, para o culto, para a vida santa, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas observem, por que tanto a ARA como a NAA usam expressões do tipo todas as pessoas e todos os homens? Porque o termo grego usado por Paulo aqui é um termo que quer abranger raças, que quer abranger governos, quer abranger todas as pessoas de todas as línguas e não tem o interesse de falar sobre sexo, mas raças, línguas, governos, nações. Então, o termo usado por Pedro aqui, por Paulo, ele não está distinguindo sexo, está significando raças, línguas, ou seja, orem por todas as pessoas ou por todos os homens, não é por cada indivíduo que existe na face da terra, mas por todas as nações, por todas as raças, por todos os governos. E aí Paulo segue com o seu argumento. Mas aqui o termo grego usado por Paulo, e aí tanto a ARA como a NAA fazem essa distinção, porque observe que na ARA vem dizendo todos os homens, todos os homens, todos os homens. No verso de número 8 ele diz os varões. Na NAA diz os homens, porque a tradução vem falando todas as pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas, os homens. Na ARA diz varões. Por que isso? Porque o termo grego usado por Paulo é o termo para distinguir sexo. Aqui Paulo está falando do homem, sexo masculino, homem cabra macho, né? De verdade. Homem, Paulo está falando de homem. Quero, pois, que os homens, Paulo não está falando de todos os homens, Paulo está falando dos homens, sexo masculino. É interessante, irmãos, porque o próprio contexto, ele vai evidenciar isso. Se o termo não for suficiente para o entendimento, que o termo já deve ser suficiente, óbvio, mas se alguém ainda tiver dúvida se Paulo está falando do sexo masculino e não de todas as raças, de todas as línguas, é só você observar o próprio contexto, porque Paulo está querendo fazer um contraste entre os homens e as mulheres. Veja o verso número 9. Da mesma forma que as mulheres, ou seja, Paulo está querendo no versículo 8 falar aos homens, no versículo 9, Paulo está falando às mulheres. Então, é um contraste entre o que os homens fazem no culto e o que as mulheres fazem também no culto. E é interessante, irmãos, porque veja, olha o princípio que Paulo estabeleceu aqui, por que Paulo não falou primeiro das mulheres? Por que Paulo não falou primeiro das mulheres? Porque Paulo está usando a regra da criação. E esse princípio vai ser desenvolvido no decorrer do texto, que é quando Paulo vai proibir as mulheres de ensinar e dizer, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Então, Paulo aqui, usando o princípio da criação, fala aos homens e depois fala às mulheres. E aí observe que Paulo, ele faz esse contraste com os homens, tratando sobre a postura da mulher no culto, verso de número 9. Veja, da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas, roupas caras.
Paulo vai ordenar que elas estejam em silêncio, verso número 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então vamos montar a estrutura. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, nesse versículo número 8. As orações elas devem ser oferecidas por todas as pessoas, raças, línguas, nações, governos. Mas Paulo está dizendo, essas orações elas devem ser oferecidas, não porém pelas mulheres, mas pelos homens. Essas orações não podem ser oferecidas pelas mulheres, mas sim pelos homens. Aí vem o questionamento óbvio para quem está fazendo a análise do texto. A mulher não pode orar no culto público, então? Se Paulo está falando de culto público, ele está proibindo as mulheres de orarem no culto público? Veja que Paulo chega a dizer assim, estejam em silêncio. Então, se Paulo estiver dizendo isso, minhas irmãs, vocês a partir de hoje estão proibidas de orar e cantar, pois o cântico é também uma oração cantada. Então, Ricardo, exclua Micarla, Ana Clara, Débora, porque Paulo está proibindo as mulheres de orarem no culto público, de cantarem automaticamente. E outra coisa, não falem alto para a gente não escutar a voz de vocês, para vocês não ofenderem o culto. Bom, irmãos, é interessante esse questionamento porque há uma levada de pessoas por aí que entendem dessa forma. São pequenos grupos, é fato, mas que entendem dessa forma, que a mulher não pode cantar, que a mulher não pode orar, né? Mas é aquela coisa que a gente precisa ter cuidado, que é a análise do contexto, análise da estrutura do livro e procurar entender o que é que o autor está passando com as informações. E por isso precisamos fazer, embora seja um versículo, né, aquela velha história, 20 minutos a gente acaba com esse versículo, é só um sonho de pastor, porque é necessário fazermos algumas análises para entendermos o texto, porque observe novamente o contexto posterior, porque Paulo, ele trata da modéstia feminina. Então, a próxima pregação nós vamos falar sobre as vestes das mulheres. Paulo trabalha sobre a modéstia, a santidade quanto ao vestuário da mulher. E Paulo, ele proíbe o ensino no verso 11 e o verso número 12. Então, veja, a proibição é muito maior. Soma-se o todo, observe, mulher não pode orar, ela deve se vestir de forma santa, ela não pode ensinar e ela não pode ter autoridade de homem. Veja, nesse ciclo de proibições, tem a oração, tem o ensino e tem o exercício de autoridade. Dentro da mesma estrutura do texto, com a ordenança de que só os homens orem, Paulo está proibindo a mulher de orar, ele desce, fala da modéstia, depois diz, não pode ensinar, ou seja, proíbe-se o ensino, e no mesmo texto ele diz, não pode exercer autoridade. Então veja, orar, ensinar e ter autoridade, está tudo dentro do mesmo texto. Está tudo sendo proibido. Aumenta-se a lista. Mas aí nós temos um outro problema, porque, por exemplo, nós vamos ver na exposição de Tito, que Paulo diz, olha, as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais novas. Você tem um exemplo em Atos, capítulo 18, em que Apolo, um grande pregador, um grande intelectual, um sabedor, né, um pregador, um orador de qualidade, inclusive atraiu a simpatia de Corinto por causa da sua capacidade oratória. Priscila e Áquila instruíram Apolo no Evangelho. Priscila, esposa de Áquila, junto com seu marido, instruiu Apolo. Então, veja, Paulo ordena a Tito que as mulheres devem ser instruídas a instruírem outras mulheres, jovens, instruírem os filhos,
Você vê a Áquila e Priscila instruindo o pregador da palavra, Apolo, que conhecia muito, mas faltava uma compreensão correta de algumas coisas do Evangelho, um entendimento correto, e Priscila e Áquila instruíram Apolo. Então, como é que fica essa situação? Então você veja que Paulo não está em contradição com o Evangelho. Não se esqueçam aqui, a palavra de Paulo é com o culto público. Paulo está tratando sobre o culto público. E dentro da estrutura de culto público, Paulo está dizendo, mulher não pode orar, mulher não pode ensinar, mulher não pode ter autoridade de homem. Mas aí nós temos que perguntar, como assim, pastor? Como é que a mulher não pode orar no culto? Ela não é povo de Deus, ela não é escolhida também por Deus. Como é que ela não pode, quando a igreja se reunir publicamente, ela não pode orar publicamente? Irmãos, orar, ensinar e autoridade, elas estão proibidas. Mas a pergunta que nós devemos fazer no texto, e essas perguntas justamente para que a gente entenda, devem ser feitas também com relação aos homens. Se as mulheres estão sendo proibidas de orar, estão sendo proibidas de ensinar, estão sendo proibidas de ter autoridade, significa então dizer que Paulo está permitindo que todos os homens devem orar, que todos os homens podem ensinar, que todos os homens exercem autoridade na igreja? Essa é uma pergunta importante, porque se entendemos assim, ou seja, Paulo está liberando para os homens, todos os homens, e está restringindo a ação das mulheres. Só que o próprio Paulo vai dizer, nem todos os homens foram chamados para o ensino. Então Paulo não está abrindo para todos os homens. Então nós devemos entender que homens são esses que Paulo está tratando. Quando Paulo diz varões, ele está falando de quem? De todos os homens? Irmãos, o mesmo texto que nós estamos aqui observando, que Paulo, não esqueçam disso, é importante levarmos isso para a próxima exposição, que essa estrutura é oração, ensino e autoridade. Essa é a estrutura. Porque no texto que nós acabamos de ver, tratando sobre a autoridade e a autoridade da mulher, Paulo não está querendo mostrar que todos os homens estão livres, porque nem todos os homens possuem autoridade para o culto público. Não é porque ele é homem que ele ora, que ele ensina, que ele dirige, que ele tem autoridade. Tanto é que Paulo vai, no próximo capítulo, direcionar sua fala para presbíteros, para diáconos, que é o governo de Cristo sobre a igreja. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo, irmãos, tem em vista aqui os varões, não são todos os homens, mas os presbíteros, os pastores da igreja, dirigindo o culto público. Quando Paulo diz que os varões orem, Paulo não está falando de todos os homens. Paulo não está falando de um silêncio total das mulheres, que as mulheres não podem orar. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, atente que quem deve dirigir o culto público são os varões, são os homens separados por Deus para isso. É prerrogativa do pastor a direção do culto público. Então, varões aqui não são todos os homens, mas todos aqueles separados para esse fim. São os pastores da igreja. É interessante, irmãos, porque essa foi uma questão abandonada e está no nosso catecismo. O nosso catecismo maior, na pergunta 156, diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser lida por todos no culto público? Pergunta 156 do nosso catecismo maior. Pergunta 156.
A palavra de Deus deve ser lida por todos, e a pergunta 155, 156, 157, ela tem a ver com o culto. Ela responde: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm a obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com suas famílias, e para este fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. Veja que os puritanos, como eles entendiam perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui, que os puritanos, no nosso catecismo, a nossa doutrina, o nosso sistema de doutrina diz: olhe, todos os homens devem, em seus lares, na vida privada, lerem as Escrituras com sua família, em particular, mas no culto público, somente aqueles que foram separados para esse fim. Portanto, nem todos estão autorizados, e quando diz nem todos, ele não está falando de homens, ele está falando de homens e de mulheres. Nem todos estão autorizados a lerem as Escrituras no culto público, somente aqueles que foram separados para isso. Johann Gerhard Voss, como falei para vocês, o considerado pai da teologia bíblica, ele comenta e diz o seguinte: ler as Escrituras em público para a congregação faz parte da adoração, da condução da adoração pública de Deus. Veja, porque Paulo conecta oração, ensino e autoridade no mesmo capítulo, porque o pano de fundo é o culto. O pano de fundo é o culto. E ele diz, portanto, deve ser feita apenas pelos que foram devidamente chamados para esse ofício na igreja. É claro que na falta de um ministro ordenado ou licenciado, os presbíteros da igreja podem indicar alguém apropriadamente para ler a Escritura e conduzir uma reunião de oração ou uma reunião comunitária. O que o catecismo nega é que qualquer crente em particular possa legitimamente tomar para si a condução do culto público, sem que para isso seja indicado por aqueles cujo ofício é dirigir a casa de Deus. Como se percebe, irmãos, os puritanos refletiam bem o pensamento de Paulo. A oração está ligada ao ensino, à pregação. Logo, somente aqueles que foram separados por Deus para dirigir a igreja por meio da docência é que podem dirigir a congregação na adoração. É por isso que nossa Constituição diz que a liturgia da igreja é prerrogativa pastoral. Não é nem dos presbíteros. Entendem agora? Não é nem dos presbíteros, pois ainda que eles ensinem, somente aqueles que foram separados para a pregação, oram, lideram o culto. Claro, irmãos, Paulo, ele não está desfazendo os presbíteros da liturgia, mas ele está colocando os presbíteros no segundo plano. Ele coloca o pastor como a primeira pessoa que deve dirigir o culto público. E os presbíteros, eles dirigem, óbvio, quando houver necessidade. Eles são os pastores da igreja. Mas é função, prerrogativa do pastor a direção do culto público. Aí a pergunta é, de onde Paulo tirou isso? De onde os puritanos tiraram isso? Abra no capítulo 31 de Deuteronômio, esse princípio você vai ver. Deuteronômio capítulo 31, rapidinho, sem desmarcar Timóteo. Deuteronômio 31, desculpe. Versos de 9 a 13. Você vai ver a orientação do Senhor, através do seu servo Moisés, dizendo, Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, veja, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem,
ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que vocês viverem na terra e que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Vocês observem que no culto, se vocês lembrarem, o culto do tabernáculo, quem dirigia o culto do tabernáculo? Os sacerdotes. Eles eram que dirigiam os cultos no tabernáculo. Moisés está instruindo e dizendo que Deus está entregando essa lei aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, Deus, veja a ordem. A ordem é importante. Primeiro os sacerdotes, depois os anciãos. Aí você pode perguntar, sim, pastor, tudo bem, mas os anciãos não estão aí no meio? Os anciãos não estão aí no meio? Eu coloco um comentário aqui do Peter Craig, que é um teólogo do Antigo Testamento também, tem material publicado pela editora Cultura Cristã, que diz o seguinte: a lei escrita foi entregue aos cuidados dos sacerdotes levitas e dos anciãos. Os sacerdotes compartilhavam a responsabilidade, veja, os sacerdotes compartilhavam a responsabilidade, pois já haviam sido incumbidos do cuidado da Arca da Aliança, dentro do qual estavam os tabletes que continham os elementos básicos do relacionamento pactual. Aí ele observa, os anciãos partilhavam da responsabilidade porque era papel deles garantir que o povo, aos seus cuidados, viveria conforme as estipulações pactuais. Porque o que é que está em torno desse texto? É que os anciãos, eles recebiam a lei, os sacerdotes recebiam para ler e instruir, e os anciãos recebiam a lei para supervisionar o povo, para saber se o povo estava a obedecer os mandamentos, as instruções do Senhor. Mas, rapidinho, vá para Neemias, no capítulo 8, verso número 2 ao verso número 9, a leitura da lei. Preste atenção ao texto. Vamos ler do verso 1. Veja, quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidadelas ou cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. Ou seja, o povo do Senhor está reunido, vai chegar o momento da adoração, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta, percebam, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta. Veja, Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Parece que não tinha muita preocupação de Esdras com o término do culto, né? Ele não tinha muita preocupação, né?
até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E veja, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. A explicação: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Tibérios Rata, um outro teólogo do Antigo Testamento, comentando esse texto, diz: os 13 levitas que ajudaram o povo a entender o que estava sendo lido, estavam cumprindo sua tarefa dada por Deus, conforme descrito na lei. Antes de sua morte, Moisés abençoou os levitas e afirmou que eles deveriam ensinar o povo. Durante o reinado de Josafá, alguns levitas tornaram-se professores itinerantes e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo, segundo a Crônicas, capítulo 17. Esses versículos enfatizam a importância do ministério da palavra em uma grande assembleia. Irmãos, como podemos observar, ainda que existam anciãos, de onde vêm os presbíteros, era incumbência dos sacerdotes, a direção litúrgica, o ensino. Mas como não havia essa estrutura, conforme podemos perceber, Paulo está preocupado com essa estrutura, Paulo ordena a Timóteo que Timóteo entenda que os pastores devem assumir a liturgia da igreja. Você pode perguntar: mas pastor, como é que é a nossa igreja? Eu não havia ensinado vocês sobre isso. Aí a gente vai fazendo as coisas, até que chega o momento de ensinar. Mas com a proximidade do tema, vocês perceberam que eu comecei a assumir a liturgia do culto, e assim permanecerá, conforme o Senhor ordena. Porque mais conhecimento, mais responsabilidade. Mas os presbíteros são pastores da igreja. Quando necessário, eles também estarão aqui, conduzindo, como estão hoje, como estarão hoje à noite, conduzindo a liturgia da igreja. Mas que fiquemos cientes de que Paulo está estabelecendo o ministro do Evangelho. Ele é quem dirige a liturgia, é a ordenança dele. Consequentemente, delegado pelo ministro do Evangelho, os presbíteros. Mas nós não temos nenhum problema aqui com relação a isso. Nosso problema é com o que tem por aí. Não é o que temos aqui, o problema é o que temos por aí. Nós temos por aí igrejas que as mulheres é quem dirige os cultos. As mulheres dos pastores é quem dirige os cultos. Tem uma certa igreja presbiteriana aqui na cidade, inclusive, que o pastor da igreja botou uma pastora para servir a Santa Ceia. Eu vi uma igreja presbiteriana essa semana no Rio de Janeiro que as crianças estavam servindo a Santa Ceia.
Os jovens em muitas igrejas dirigem os cultos. Em muitas igrejas, quem dirige os cultos são os membros do departamento de louvor. Eu fazia parte de uma igreja, irmãos, que quando eu cheguei na igreja, quem determinava o que o pastor pregava era o teatro. O teatro dizia, nós vamos falar sobre tal tema, a sua pregação tem que ser nesse tema. Paulo nos dá um ensinamento aqui importante. Porque, veja, se Deus ordena tudo, mas não ordena a direção do culto, Deus não levanta homens para esse fim, quer dizer que todos estão livres para ler as Escrituras, para dirigir o culto, pessoas que não foram ordenadas. Aí você vê que em muitas igrejas o ministério de louvor é um verdadeiro show. As mulheres tomam conta, olhe, levante a sua mão agora, faça isso ou aquilo, saia do seu lugar, aperta a mão do seu irmão, faça tal coisa, dê um abraço nele, feche os olhos, abra os olhos, sente, levante a mão. Ricardo já sabe, se fizer aqui, sai. Se fizer aqui, sai. Porque o louvor não foi chamado para dirigir cultos. O louvor não foi chamado para dirigir culto. Deus não ordenou. E o pior, em muitos casos, esses louvores dirigem liturgias da igreja e as músicas não passam nem pela supervisão pastoral. São músicas heréticas, muitas vezes, que conduzem, e mulheres conduzindo a igreja nesses louvores, levantando mantras, fazendo o povo adorar. Paulo está dizendo, Timóteo, não é assim. E Deus está dizendo à igreja de Parque Dourado, não é assim. Não é assim. Porque o culto que agrada a Deus não é somente feita as orações, mas é um culto que aqueles que foram vocacionados dirigem a liturgia. Mas, irmãos, deixa eu dar uma palavra pastoral aqui a vocês. Prestem atenção, olhem para mim. Como eu sou responsável pela liturgia, tudo que é feito passa por mim. Tudo, pode ter ideia. Do início ao fim da liturgia passa pelo pastor. Não porque eu assumi arbitrariamente isso, mas como nós observamos, a Constituição delega isso e tem um princípio bíblico, princípio teológico. Então, olhem para mim com toda a atenção, por favor, para vocês ficarem cientes de uma coisa. Se Deus institui o ministro, o presbítero, para dirigir o culto, né, o pastor, o presbítero e o pastor, em especial por causa do ministério da palavra, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu preparo a liturgia, eu não preparo para agradar você. Fique ciente disso. Porque eu não fui chamado para ser agradável. Eu não fui chamado. Então, a primeira coisa, que vocês fiquem cientes, eu vou dizer a vocês por que estou dizendo isso. Eu não monto uma liturgia pensando em ninguém. Pode ter certeza disso. Eu não monto uma liturgia pensando em ninguém, eu não faço uma pregação pensando em atingir ninguém. Como pastor, eu penso em agradar a Deus e que a igreja seja agradável diante do Senhor na adoração. Então, se você tiver alguma dúvida sobre liturgia, sobre culto, você pode vir a mim. Você pode me procurar, pastor, por que tem isso no culto? Por que não tem isso? E a gente senta, conversa, estuda, eu apresento a você as exposições do nosso catecismo, para que você entender que nada do que estamos fazendo aqui foge da nossa doutrina. É diferente do que acontece por aí, que é totalmente fora dos nossos padrões. Mas eu tenho procurado ser bíblico e ser confessional. Então, agora entenda o seguinte, ainda que você me procure
ainda que você questione alguma coisa, fique certo, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Olhe, eu negocio questões secundárias, questões teológicas, pode ter certeza. Eu perco pastorado, eu perco salário, mas eu não abro mão. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. Eu já perdi igreja por causa de questões teológicas. Eu não abri mão e me arrancaram da igreja. E eu continuarei assim. Então eu não vou mudar, não mudarei nada. Por quê? Permita-me a pastoral. Porque, olha, quando eu preparei esse sermão aqui, eu fiquei pensando no nosso início aqui. Eu aqui fui pressionado, talvez vocês não saibam, mas eu fui pressionado a mudar sermão. Eu fui pressionado a diminuir tempo de sermão. Eu fui pressionado a diminuir jeito. E de vez em quando chega questão de litúrgicas, questões de salmos, questões disso e daquilo. Então vejam, eu não vou mudar, vai ser assim, porque tem sido um culto bíblico e continuará assim. Paulo disse a Timóteo, é dessa forma, Timóteo, e assim deve ser. Assim deve ser. E aí, qual a razão de eu estar dizendo isso? Porque vocês, esse ano, têm uma eleição pastoral. Vocês têm uma eleição pastoral. Vocês acham que é radicalismo, que é uma coisa... poderia ser mais flexível? É a hora de mudar de pastor. É uma hora de escolher outro pastor. Porque se vocês escolherem o pastor atual, ele não vai mudar. Porque na medida que o conhecimento vai sendo acrescentado, responsabilidades vão aumentando e as coisas vão restringindo mais, vão sendo modificadas. Então, nós não estamos mais em 2019, nós estamos em 2024, então não tem ninguém mais inocente aqui. E se a igreja entender que precisa de algo mais flexível, eu entendo perfeitamente que a igreja não aprendeu nada. Porque o culto é simples mesmo, bíblico, e deve ser o princípio ordenado por Deus. E quem geralmente está procurando uma coisa mais flexível, por trás está o pecado de um culto mais agradável. Eu não sou o ideal. Uma igreja que quer um culto mais agradável, eu não sou a pessoa. Estou dizendo com honestidade, porque dizem, né? Permitam-me a brincadeira, dizem que vocês foram enganados, né? Vocês escolheram uma coisa, imaginando uma, aí trouxeram um neopuritano, ó. Viram os gritos, esse é pentecostal, é do fogo, esse é um cheio de unção. Aí, ó, trouxeram um confessional. Aí a confusão foi grande da gente, né? Eu entendo. Então, dessa vez vocês não são mais enganados. Vocês não estão mais enganados. Vocês têm a plena consciência de quem estão escolhendo. Então, pensem, orem, né? Tem muitos pastores aí sem campo, no Rio Grande do Norte e tal. Você pode conversar com eles. Pastor, como é que é a sua liturgia? Dá para ter uma dancinha, um negocinho? Dá para ler menos versículo? Em vez de ler um salmo longo, um texto longo, pode ler um texto mais curto? Você não pode, pronto, show de bola, indica ele, eu nem participo da eleição e você escolhe o pastor da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque o que Paulo está dizendo aqui é para mim também. Que seja desse jeito, Timóteo. Mas ainda alguém pode indagar, mas pastor, o texto está dizendo assim, que se faça oração em todos os lugares. Todos os lugares aqui, irmãos, não significa todo canto, mas significa todo canto no sentido de que a igreja se reunia no culto ou para adorar a Deus, não em templos dessa forma, mas nas residências. E o que Paulo está dizendo é, a igreja se reuniu para cultuar o Senhor, seja lá onde for, na casa de Áquila. Lembra que Paulo disse, mando saudações para vocês, Corinto, Áquila e Priscila e a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, é toda a igreja reunida em qualquer lugar. Os homens, os pastores, devem dirigir e ensinar a igreja, qualquer lugar.
Mas aí Paulo finaliza, e finalizando com uma coisa importante, porque ele diz assim, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aí aqui se discute, né? Paulo está estabelecendo uma postura, foi falado aqui por Rodrigo, a postura de oração. Será que na Escritura tem uma postura sendo determinada para se orar? Aí a pergunta é, se orava de joelhos, se orava com o rosto em terra, se orava com os joelhos abertos, com a cabeça entre os joelhos, se oravam de diversas formas. Paulo então está dizendo, olhe pastores, vocês devem orar e dirigir o culto, e as mãos devem estar sempre levantadas. Muita gente entende isso, tanto é que, por exemplo, quando tem essas músicas, né? Eu levanto a minha mão, o povo, eu abaixo minha mão, o povo abaixa. Eles seguem, se mandar sentar, ele senta. Se mandar rodopiar, ele rodopia, porque o hino está mandando, né? E é amparado nesses textos, levantar as mãos. Veja, irmãos, a grande questão aqui é que o gesto, ele está a descrever o coração. O levantar as mãos aqui, não é que Paulo está estabelecendo uma forma, é como se Paulo estivesse dizendo assim, quem dirige o culto tem que ser santo. Você entende, irmão, que nas Escrituras diz assim, que quando a Escritura quer dizer que alguém está em pecado, ele diz assim, as mãos deles estão manchadas de sangue. Não é que literalmente está manchada de sangue aqui, o pecado faz parte da vida deles, e o sinal é a sua mão manchada de sangue. Quando Paulo diz que façam isso com mãos erguidas, Paulo está dizendo que sejam santos. Aí o negócio vem primeiro para cá. O culto não é. O culto não é um lugar que a gente chega de todo jeito. Principalmente os líderes da igreja. Estamos aqui como governo de Cristo. Paulo diz, tem que ser homens santos. Santos. Homens santos. Não é homens que vivem na iniquidade e sobem ao púlpito para dirigir a igreja como se... Paulo dizendo, homens santos. Homens santos. Porque nós estamos representando um Deus santo. Nós estamos cultuando um Deus santo. Nós estamos no momento santo. Então, quem vai dirigir tem que ter a vida santa. Não pode esquecer disso. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós devemos ter a preocupação de ter um culto bíblico como eu tenho a preocupação. Uma preocupação de ter um culto agradável a Deus. Mas muitas vezes nós podemos esquecer que ao mesmo instante que o culto tem que ser bíblico, o ministro tem que ser alguém santo. Lembra, irmãos, que Paulo falou isso a Timóteo? Timóteo, pregue a palavra com uma boa consciência. Paulo disse, pregue a palavra, viva a fé, viva como um crente. Paulo aqui está repetindo novamente com a outra linguagem, que seja feito, mas com as mãos levantadas, ou seja, santo. E aí observe, irmãos, que Paulo ele complementa dizendo, sem ira e sem animosidade. Aí veja, é importante entender esse termo, porque Paulo não está dizendo somente dois motivos, ele está dando um exemplo de motivos, de pecados, que podem estar no ministro, quem dirige o culto,
e ele não está de forma santa, porque esse termo sem ira e animosidade, ele diz alguém que está com uma ira ou algo estabelecido contra um irmão. Pedro vai dizer, por exemplo, que o problema entre marido, muitas vezes o Senhor não responde à oração do marido, muitas vezes ele não responde à oração familiar. Por quê? Porque há problemas de pecados e Deus não ouve a oração que é feita no lar. Então, Paulo não está aqui estabelecendo dois pecados. Paulo está mostrando um princípio importante dentro da estrutura do texto. Porque, veja, sem ira e sem animosidade é uma pessoa que se enche, veja, uma pessoa irada com animosidade é alguém que está irado e alimentando a ira contra o irmão. Então, esse princípio da Escritura, Jesus disse: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de entregar a oferta, vai e reconcilie-se com ele e depois entregue a oferta. Paulo, quando usa esse exemplo aqui, óbvio, ele se aplica ao pastor. Se o pastor não tiver cuidado, ele enche o coração de ira, muitas vezes por causa de rebeldias, por causa de indisciplina de algumas ovelhas. Mas Paulo não está querendo restringir isso ao sentimento, à ira. Paulo está querendo mostrar um exemplo de pecados que pode afetar a vida do ministro e ele dirigir o culto e ser indigno diante do Senhor. Então veja a preocupação de Paulo. Que seja homens que eles tenham uma vida santa. Que tenham uma vida santa. Irmãos, mas isso também afeta a igreja. Porque esse princípio que vale para os líderes vale para a igreja também. A igreja precisa se aproximar do Senhor de uma forma santa. Porque do mesmo jeito que o dirigente ofende a Deus sem viver uma vida santa, se você estiver aqui e não estiver vivendo uma vida santa, você está ofendendo a Deus nesse momento. Você está simplesmente atraindo mais juízo para si, porque você não tem vivido diante de Deus e você acha que Deus vai aceitar o seu culto. Não vai. Se Deus não poupa o ministro, que alguém poderia dizer, não, o ministro é alguém privilegiado, o Senhor vai fechar os olhos. Se o Senhor não poupa ninguém. Um pregador, um pastor, um presbítero que dirige a liturgia numa vida de pecado, uma vida desgraçada, o Senhor está com os olhos apontados para eles. Mas vocês também. O Senhor também está olhando. É isso que Paulo está dizendo. A igreja deve ser uma vida santa. Veja, irmãos, finalizo. Paulo colocou a dobradiça. Orem por todos os homens. Quero, pois, que os pastores façam essas orações e sejam santos. Que esses homens que vão orar sejam os pastores da igreja e que sejam homens santos. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Cuidado com igrejas por aí.
em que mulheres estão dirigindo o culto, jovens estão dirigindo o culto, em que a liturgia da igreja foi entregue a todo tipo de gente, porque esse culto não tem sido agradável ao Senhor. Finalizo dizendo, irmãos, veja, a preocupação de Deus com tudo no culto. Veja mais uma vez a preocupação nos mínimos detalhes do culto. Deus se preocupou com por quem vamos orar, veja, desde o primeiro capítulo, do segundo capítulo, por quem vamos orar, quem vai orar e a forma que se vai orar. E nós, muitas vezes, estamos brigando com esse princípio, achando que podemos fazer de todo jeito. Não podemos. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, vamos ver Paulo restringindo as mulheres. Vocês já entenderam um pouco. E nós vamos ver que Paulo acaba com o ministério pastoral feminino, que é outro problema. Outro problema que nós enfrentamos na nossa época. Mulheres ordenadas, quando Deus disse, elas não foram chamadas para dirigir o culto e também não foram chamadas para pregar. Oremos. Bendito Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado por nos ensinar, ó Deus. Que o Teu ensino possa surtir efeito e sermos fiéis à Tua palavra. Em nome de Cristo, Senhor. Planta a Tua palavra no coração da Tua igreja. Em nome de Cristo.